Muito bem, nesse momento eu quero discutir algumas coisas com vocês no que diz respeito à potência elétrica. Eu quero falar um pouco mais sobre essa taxa de energia elétrica que é consumida por parte dos aparelhos eletroeletrônicos, mas essa análise vai ser mais direcionada em relação a algumas coisas que a gente vem discutindo há um certo tempo, em relação a grandezas físicas que dizem respeito à eletricidade, como tensão, resistência e corrente elétrica. Então, o objetivo desta videoaula é a gente deduzir três expressões que me permitam calcular a potência elétrica de um aparelho e fazer uma relação, fazer uma análise um pouco mais pormenorizada em relação a uma dessas expressões que eu vou deduzir com vocês. Primeiro, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor que aqui eu tenho uma carga elétrica inicialmente depositada sobre esse ponto A e eu quero deslocar esta carga até um determinado ponto, um ponto B ali do espaço. A gente tinha discutido em aulas de eletrostática que o trabalho realizado sobre a carga para deslocá-la de um ponto A até o ponto B é entendido como sendo a carga elétrica vezes a diferença de potencial existente entre os pontos A e B. O trabalho realizado sobre a carga é igual a carga vezes a diferença de potencial. Essa é uma equação bastante presente nos estudos de eletricidade. Só que o que acontece é o seguinte: para fazer este transporte da carga do ponto A até o ponto B, eu gasto um certo tempo para transportar ela de um lugar para o outro. Então eu vou dividir os dois lados da equação pelo tempo que eu levei para deslocar a carga de um ponto ao outro. Matematicamente é possível. A operação que eu faço à esquerda do sinal de igualdade deve ser igual à operação que eu faço à direita. Agora olha só, aqui à esquerda do sinal de igualdade nós temos a divisão entre trabalho e tempo. Trabalho é uma manifestação de energia. E na videoaula anterior nós vimos que energia dividida pelo tempo nada mais é do que a potência. Ao passo que aqui, à direita do sinal de igualdade, nós temos a carga elétrica dividida pelo tempo. E existe uma grandeza física associada à razão entre carga elétrica e tempo. E essa grandeza física chama-se corrente elétrica. É por esse motivo que esta expressão vai ser arrumada da seguinte maneira: no lugar de trabalho sobre tempo eu coloco o P de potência, no lugar de carga sobre tempo eu coloco o I de corrente e no lugar do U eu não coloco nada. Esta é a primeira expressão que me permite determinar o valor da potência elétrica associada a um aparelho. Basta eu estimar, saber, conhecer a corrente elétrica que o atravessa e conhecer a tensão nominal que ele deve ser ligado para que essa corrente seja atravessada, passe por este aparelho. Esta aqui é a primeira equação que nos permite calcular a potência de um aparelho, potência elétrica de um processo envolvido, através destas duas grandezas físicas que há um certo tempo a gente já trabalha com elas. Mas eu não estou satisfeito apenas com essa expressão. Como eu mencionei, que eu quero analisar a taxa de energia elétrica consumida por parte do aparelho, a potência elétrica, em função de corrente, tensão e resistência, eu vou relacionar esta fórmula do π com a fórmula do ρ. E eu vou relacionar esta expressão do π com o ρ da seguinte forma. Na fórmula do ρ, eu vou isolar o U de tensão e vou escrever o U como sendo o R multiplicando o I. E aí o que vai acontecer? Nesta expressão aqui, onde tem o U de tensão, eu vou colocar R vezes I. Então no lugar de I eu não coloco nada, no lugar de U eu coloco o R vezes I. E aí eu chego à conclusão de que a potência elétrica é igual a I ao quadrado vezes R. Esta é a segunda equação que me permite determinar o valor da potência
agora em função da corrente e em função da resistência elétrica. Esta é a fórmula do PIR que me permite determinar a potência elétrica envolvida. Mas, como eu disse no início da videoaula, eu tenho interesse de se chegar em 3 expressões para o cálculo de potência, para fazer uma análise especial de uma destas equações. E para chegar nesta equação que eu desejo fazer essa análise mais detalhada, eu vou combinar a fórmula do PIL com a fórmula do RUI reescrita. Nessa expressão do RUI, eu vou isolar o I de corrente, e aí vou escrever assim, ó, I de corrente é igual a tensão dividido pela resistência. E aí na fórmula do PIL, onde tem I de corrente, eu vou colocar tensão sobre resistência. E aí vai ficar assim, ó, tensão sobre resistência, vezes a própria tensão, que eu não havia mexido ainda, e aí eu chego na última equação que me permite calcular a potência elétrica, que é a fórmula do PUR. Então nós temos aqui 3 expressões que podem ser utilizadas para se calcular a potência elétrica. A fórmula do PIL, do PIR e do PUR. A velha questão de qual das fórmulas eu vou usar vai depender naturalmente daquilo que o problema vai te pedir e dos dados que ele vai te fornecer. Se ele te der tensão em corrente, é óbvio que tu vai se atracar na fórmula do PIL. Se ele te der tensão e resistência, você vai se atracar na fórmula do PUR. Mas para não ficar uma videoaula com uma mera dedução de fórmulas das 3 da potência, até porque acredito que nem todos, acredito que uma parcela pequena dos estudantes está realmente interessada na dedução de fórmulas, eu preciso fazer uma análise mais pormenorizada, como já disse tantas vezes desde que essa videoaula acabou, sobre essa equação aqui. Essa equação nos diz uma coisa extremamente importante. A potência elétrica, meus caros, eu posso dizer que ela é diretamente proporcional à tensão? Não posso. Porque a potência elétrica é diretamente proporcional ao quadrado da tensão elétrica. Se fosse diretamente proporcional à tensão, não teria esse quadrado, mas tem. Isso significa que se a potência não é diretamente proporcional à tensão, e sim diretamente proporcional ao quadrado da tensão, a relação de dependência entre potência e tensão não é linear. Significa o quê? Que se a tensão varia, a potência não vai variar na mesma proporção. E como é que eu vou saber quanto que a potência vai variar se eu modificar a tensão no aparelho? Vamos discutir. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu moro aqui em Chapecó, Santa Catarina, onde a DDP é de 220 volts. Essa é a tensão que a rede aqui em Chapecó opera. O meu pai mora lá em Curitiba, onde a tensão é de 110 volts. E aí o que acontece é o seguinte. Vamos imaginar que eu vou me mudar lá para Curitiba e leve o meu chuveiro de estimação lá para casa do meu pai e ligue ele lá em Curitiba. Esse chuveiro foi feito para funcionar direitinho aqui em Chapecó, mas eu ligo ele lá em Curitiba. O que vai acontecer com esse chuveiro? Esse chuveiro vai queimar? Ele não vai funcionar? O que vai acontecer com esse chuveiro? Então veja que nesta ocasião não é problema de queimar, porque você estará dando metade da tensão nominal, isto é, metade da tensão especificada pelo fabricante, e ele não vai queimar. A única coisa que vai acontecer é que ele vai esquentar bem menos a água. A potência dele vai cair. Agora, se eu ligo do 220 do 110, se a potência cai, ela cai quantas vezes? Enquanto que a potência vai diminuir, é isso que a gente vai discutir agora. Olha só, a tensão. Quando eu ligo de 220 para 110, a tensão diminui 2 vezes. E a potência, olha só, a potência ela varia
com o quanto que a tensão variou elevado ao quadrado. A potência varia com o quadrado da tensão. Então veja, se a potência diminui, se a tensão diminui, a potência vai diminuir. Mas para saber em quanto que a potência vai diminuir, tu vê o quanto que a tensão diminuiu 2 vezes e eleva estas 2 vezes ao quadrado. 2 vezes ao quadrado vai dar 4. Então a potência vai diminuir em 4 vezes. Se o meu chuveiro tem uma potência de 6.000 watts em Chapecó, lá em Curitiba, dividido por 4, ele vai ter uma potência irrisória de 1.500 watts. Então veja que é uma potência insignificante, separa um chuveiro elétrico e ela se tornou insignificante porque eu liguei ele na tensão errada. Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos supor que depois de certo tempo meu pai venha passando os tempos de Chapecó e traga na bagagem o seu chuveiro. E aí, ligue esse chuveiro aqui em Chapecó. Enquanto que a potência vai ser modificada. Veja só. Agora, quando do 110 para o 220, a tensão aumenta. A tensão aumenta 2 vezes. Agora é problema. Porque se a tensão vai dobrar, tu vai dar mais energia que o chuveiro aguenta. E aí o chuveiro vai queimar. E aí, por um certo momento, a potência dele vai aumentar. Óbvio, se aqui, quando a tensão aumenta, a potência também vai aumentar, não na mesma proporção, mas isto é inegável. Se a tensão aumenta, a potência vai aumentar. Cabe a nós agora decidir em quanto que a potência vai aumentar. Para saber em quanto que a potência aumenta, você vê o quanto que a tensão aumentou. A tensão aumentou 2 vezes. Aí tu pega essas 2 vezes e eleva ao quadrado. E isso vai dar 4. Aí a potência vai aumentar 4 vezes. E aí esse chuveiro do meu pai, porventura, tenha 6.000 watts. Se ele ligar aqui, ele momentaneamente vai desenvolver uma potência astronômica de 24.000 watts. Momentaneamente, porque quando ele começa a desenvolver essa potência, o resistor lá dentro do chuveiro não aguenta o tranco e aí ele queima, porque ele foi feito para desenvolver 6.000 e ele passa a desenvolver por um breve intervalo de tempo uma potência muito maior do que aquela que ele aguenta, entende? Então, quando um chuveiro, quando um aparelho ele é ligado na tensão errada, tá? Principalmente aparelho elétrico, a potência dele varia com o quadrado do quanto que a tensão variou. Então vamos pensar da seguinte maneira, tem algumas mecânicas, até mesmo montadoras de automóvel, que utilizam a rede de 330 volts. Tá? Vamos imaginar que o meu pai pegasse esse chuveiro de 110, foi feito para funcionar em 110, e ligasse nessa rede de 330. Enquanto que a potência seria alterada. De 110 para o 330, a tensão aumenta, a potência também. Para saber em quanto que a potência vai aumentar, tu vê o primeiro quanto que a tensão aumenta. De 110 para 330 aumenta 3 vezes. Aí para saber o quanto que a potência aumenta, tu pega essas 3 vezes, que foi o que a tensão aumentou, e eleva ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9. E aí o chuveiro, esse chuveiro estaria momentaneamente desenvolvendo uma potência 9 vezes maior. Essa é uma informação particularmente útil, que evita de você ficar fazendo cálculos desnecessários para determinar qual é a potência do aparelho quando ele é ligado a uma tensão errada. Basta você saber o quanto que a tensão modificou. E aí pegar esse fator do quanto que a tensão modificou e elevar ao quadrado. Que o resultado vai ser aquilo que a potência foi alterada, ok? Só que esse raciocínio ele é válido naturalmente quando você tem uma noção concreta do quanto que a tensão foi modificada, que na maioria dos casos acontece.